Você está caminhando ao longo da margem de um rio. Ele é calmo, exceto pelo borbulhar tranquilo da água. O sol quente da Geórgia, nos Estados Unidos, bate no seu pescoço. É quando percebe algo estranho no chão. Parece uma moeda preta com um desenho estranho nela. Você se inclina para olhar mais de perto. É uma moeda? Isso parece um carimbo antigo com um símbolo gravado nele. Provavelmente é de alguma civilização desaparecida há muito tempo. Daria para vendê-lo e ganhar uma fortuna. Você se agacha sobre um joelho para pegar seu tesouro recém-descoberto. Assim que toca com o dedo, puxa a mão para trás, enquanto o medo toma conta do seu estômago. Isso é cabeludo! Você vai pegá-lo novamente, cravando as unhas na terra ao redor para puxá-lo do chão. É quando a coisa se move. Seu coração quase sai pela boca. Ele bate tão forte que parece que está na sua cabeça. O medo se transforma em horror quando a moeda se mexe e sai do chão. Isso não é nenhum tesouro antigo. É uma aranha enorme. Uma aranha caranguejeira Ravine, para ser preciso. A crosta dura que parece uma moeda na parte de trás do corpo serve como escudo. Esse terror de 8 patas se enterra no chão e se fecha como uma rolha para que os inimigos famintos não consigam pegá-la. Ou, no caso, humanos gigantes confusos como você. Essa aranha é venenosa, mas sua picada não é tóxica para os humanos. Sorte a sua. Mas eu não disse que você não sentiria. Melhor ficar longe dessas presas grandes como pinças. Ai! Bem, chega de tesouros. Talvez a fortuna o espere na península da Baixa Califórnia, no México. Você está caminhando em um terreno seco quando nota uma longa faixa branca à frente. Então se aproxima e pensa, parece um verme super longo, mas ele não se move como qualquer verme que você já viu. É aí que você vê que ele tem braços e uma cabeça. Essa criatura pálida com olhos redondos pretos é um lagarto toupeira mexicano. Ele vive no solo onde se encontram todas as suas refeições de insetos e cupins. E raramente vai para fora, então é muita sorte ter visto esse réptil bizarro. Agora você está em frente a uma floresta tropical do nordeste da Austrália. À frente, meio escondido entre as árvores, percebe algo grande e redondo. A misteriosa figura deitada no chão é coberta por uma pelagem preta. No começo você acha que é um urso dormindo enrolado, mas isso não faria sentido, pois não há ursos na região. Ao se aproximar, um galho se quebra sob seu pé. A coisa percebe sua presença e salta de pé. Ela se vira em sua direção e agora você vê que é um pássaro bizarro e lindo. A pelagem preta é, na verdade, uma espessa camada de penas longas e finas. Essa ave formidável tem uma cabeça azul brilhante com um grande chifre em cima e se apoia em 2 pernas fortes com garras em forma de adaga em cada pé, que podem ser tão longas quanto sua mão. Tire essas penas e você pode confundir o animal com um velociraptor, mas na verdade é um casuar, o pássaro mais perigoso do mundo. Ele poderia pular direto sobre sua cabeça, se quisesse, e é definitivamente alto o suficiente para chutar seu peito. Seus golpes são fortes o suficiente para quebrar ossos, sem falar daquela garra que pode cortar qualquer coisa como manteiga. A ave foi feita para caçar e evitar ser caçada. Nem pense em fugir, a menos que também consiga correr a cerca de 50 km por hora. Mergulhar naquele lago também não o salvará. O casuar é um excelente nadador. Melhor recuar devagar e esperar que ele não vá atrás de você. Outra criatura que prova que é melhor manter distância é a formiga panda. O nome já diz tudo. É preta e branca e peluda, como o amado urso comedor de bambu. Esse pequeno inseto peludo vive nas florestas do Chile. Mas não vá acariciar essa formiguinha fofa. O que você está vendo não é uma formiga, é uma espécie de vespa. A coloração preta e branca tem um propósito: avisar os outros sobre o ferrão poderoso. E se isso não os fizer recuar, a vespa soltará um som agudo. Parece fofo para nós, humanos, mas significa que uma picada dolorosa está a caminho. Esses insetos são solitários, não vivem em colônias e não têm ninhos. Também são parasitas. Uma formiga panda fêmea põe ovos ao lado das larvas de outro inseto. Então os filhotes que nascem usam essas larvas como alimento. Certamente já viu insetos que se parecem com folhas e galhos. Mas e uma criatura que tem a aparência de uma bela orquídea? É possível encontrar essa flor perfumada na floresta ou em um campo verde, entre outras plantas. Mas certifique-se de que é uma flor mesmo, o que você está se inclinando para cheirar. Se não for,
corre o risco de ser mordido por um louva-a-Deus. O louva-a-Deus orquídea é quase impossível de distinguir entre as flores. A coloração é branca e rosa, com as patas e garras idênticas a pequenas pétalas. Ele usa sua semelhança com a planta para se esconder de predadores e caçar insetos que amam essas flores. Uma borboleta ou abelha voa até a flor quando uma das pétalas começa a se mover. A refeição desavisada pode achar que é somente o vento, mas então a pétala se transforma em uma garra afiada que de repente agarra o inseto. Agora imagine que está na selva da Costa Rica. Então percebe uma cobra marrom em um galho de árvore na frente do seu rosto. A serpente parece que está prestes a atacar. Você quer fugir o mais rápido possível, mas observe que o animal é estranhamente curto e não o ataca. Você espera, mas a cobra continua olhando em sua direção. Ela nem mesmo sibila. Para sua sorte, nunca picará, pois não é uma cobra, mas uma lagarta. A lagarta da mariposa elefante pode mudar a forma de seu corpo para se parecer com uma serpente ameaçadora. Isso assusta facilmente qualquer inimigo faminto. A coloração e o padrão da pele imitam as escamas e os olhos de uma cobra. Esse inseto também sabe se mover como réptil. Temos um mestre do disfarce aqui. Vamos sair da selva escaldante e seguir para a Europa Central. Você está no meio de um campo verde ensolarado. Flores coloridas desabrocham, pássaros cantam e abelhas passam zumbindo. Entre elas, algumas não são o que parecem. Você dificilmente será capaz de distinguir as impostoras, mas se olhar bem de perto, verá a mosca Bombilidea se movendo pelo ar. Ela parece uma abelha, mas é a maior inimiga dela. A mosca Bombilidea entra nos ninhos das abelhas e põe ovos lá. As larvas eclodem e se alimentam das abelhas e do néctar das flores. A coloração amarela e preta permite que a intrusa passe despercebida o tempo todo. A camuflagem também mantém os inimigos afastados. Ninguém tocaria nessa mosca pensando que poderia levar uma picada de abelha. O próximo ponto na sua jornada é a floresta tropical no sul da Tailândia. Agora seja extremamente cuidadoso e cuidado onde pisa. Não porque o próximo animal é venenoso ou pica, mas pelo fato de que você pode pisar nele acidentalmente. As folhas das árvores caíram e ficaram com uma tonalidade marrom acinzentada. Entre elas, é difícil distinguir a rã de chifre de nariz comprido. A forma do corpo, a coloração e especialmente as protuberâncias pontudas que saem acima dos olhos permitem que esse anfíbio se esconda perfeitamente entre as folhas caídas. Ele pode ficar sentado por horas em um lugar esperando que sua próxima refeição chegue perto o suficiente para devorá-la. Agora você está em um jardim e vê uma bela flor brilhante e um pequeno pássaro pairando perto dela. A ave bate as asas tão rapidamente que mal dá para vê-las. E aquele bico comprido em forma de agulha faz você deduzir imediatamente que está vendo um beija-flor. Mas assim que se aproxima, percebe que não é um pássaro, mas um inseto. Felizmente, a mariposa esfinge colibri não é venenosa e não pica. É apenas uma criaturinha adorável que decora o jardim com sua presença. Muitas pessoas até cultivam plantas ricas em néctar para atrair essas mariposas. Ei, tá aí uma ideia. O Texas é o lar de alguns dos animais mais estranhos, assustadores e incomuns de que você já ouviu falar. Pode ser uma surpresa, mas esse estado está repleto de criaturas que você dificilmente verá em outros lugares. Então, vamos dar uma olhada nos mais incríveis. Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela é chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Um turista avistou alguns desses belos dragões na costa da ilha Mustang. Ele puxou uma das criaturas para cima, pois queria filmá-la. Felizmente, ele a colocou de volta na água antes que pudesse picá-lo. Caso contrário, isso poderia acabar mal, pois o dragão marinho azul é venenoso. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa de sua dieta. Seu prato favorito é a Manowar, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os dragões azuis usam primeiro um muco para neutralizar as infames células urticantes da água-viva. Em seguida, eles roubam essas células dos tentáculos da Manowar e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos.
Em seguida, elas liberam essas células urticantes com contato, o que torna seu próprio ferrão mais poderoso, ainda pior do que o da própria água viva. Essas criaturas incríveis também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, elas são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e, quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais no fundo do mar. Agora, que tal um fato engraçado? Um grupo de pequenos dragões flutuando juntos é chamado de frota azul. E outro fato, os dragões azuis normalmente põem uma série de cerca de 16 ovos, que levam cerca de 3 dias para eclodir em larvas. Os dragões marinhos azuis raramente chegam à costa. Eles têm corpo mole, portanto, quando os animais finalmente atravessam a zona de surf e são depositados na costa, já estão quebrados. Mesmo assim, cuidado! Mesmo nesse caso, o veneno em seus corpos não se dissipa. Mas é claro que os dragões azuis do mar não são os únicos animais incomuns que habitam o Texas. Dê uma olhada nessa criatura que é um pesadelo, venenosa, viscosa e quase imortal. Conheça a minhoca martelo. E o pior de tudo, ela pode estar à espreita no seu jardim enquanto você assiste a este vídeo. Você pode reconhecer facilmente esse verme por sua cabeça assustadora em forma de pá. Ele não se parece com nenhum outro invertebrado que você já tenha visto ou com qualquer outra criatura. No início, ele era encontrado apenas no leste do Texas. Mais tarde, porém, os pesquisadores encontraram essas criaturas de arrepiar no norte, centro e sul do Texas. Basicamente em todos os lugares, exceto nas áreas áridas do oeste do Texas. Uma das coisas mais assustadoras sobre esse verme pode ser seu comprimento. Essa criatura pode chegar a 1 metro. Felizmente, esses gigantes não são muito comuns. A maioria dos vermes martelo atinge apenas 15 centímetros de comprimento. Você pode encontrar 2 espécies desses vermes no Texas, e ambas têm uma faixa escura no meio. A maior dessas 2 espécies se alimenta de minhocas, o que na verdade é um grande problema. Você deve saber que as minhocas desempenham um papel importante para manter o solo rico em minerais e saudável. Se as minhocas desaparecerem, as plantas nessas áreas não receberão os nutrientes de que precisam. Mesmo para seres humanos e animais de estimação, encontrar um verme tubarão-martelo também não é a experiência mais agradável. Os tubarões-martelo são os únicos invertebrados terrestres que secretam uma neurotoxina muito perigosa, a mesma que o baiacu produz. Graças ao tamanho do corpo humano, tocar em um verme tubarão-martelo não vai machucá-lo muito, mas ainda assim pode fazer com que sua mão comece a formigar. É muito mais perigoso para animais de estimação. Houve casos em que cães comeram vermes martelo, o que os deixou enjoados durante todo o dia. É interessante notar que esses vermes são nativos do Sudeste Asiático, mas eles devem ter dominado a arte de pegar carona, pois no início do século XX já eram encontrados nos Estados Unidos. Lembre-se de que, se você quiser se livrar de um verme martelo, o que é o melhor a fazer, a pior coisa é cortá-lo com uma pá. O fato é que os vermes chatos se reproduzem rasgando-se ao meio. Portanto, ao cortá-lo, você na verdade ajuda a população de vermes, transformando um em 2. Essa é a razão pela qual os tubarões-martelo às vezes são descritos como imortais, o que é um pouco exagerado, já que essas criaturas não sobrevivem ao vinagre ou ao sal. Agora, mesmo que você esteja a salvo do verme martelo no oeste do Texas, isso não significa que você não possa encontrar outro animal perigoso, como a lagosta terrestre do inferno. Essas criaturas também são conhecidas como vinegaroons, e não são crustáceos de verdade, são aracnídeos. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, essas criaturas de 8 patas têm uma mordida realmente desagradável, mas essa não é a pior coisa sobre elas. Lagostas terrestres, prepare-se, borrifam 85% de ácido parecido com vinagre de suas caudas. Na maioria das vezes, elas fazem isso para se proteger, mas ainda assim parece uma coisa desagradável de fazer, certo? Uma lagosta terrestre também pode beliscar um dedo que tenha se aproximado demais com suas pesadas partes bucais.
Na base de seus abdômenes, os Vinegaroons têm caudas longas em forma de chicote. É por isso que esses aracnídeos são frequentemente chamados de Whip Scorpions, embora não sejam parentes dos escorpiões nem tenham ferrões. As chuvas de verão atraem esses aracnídeos para fora de suas tocas em busca de alimento e amor. Felizmente, os especialistas afirmam que as lagostas terrestres não são venenosas para os seres humanos, mas é muito provável que deixem uma marca com suas grandes pinças que usam para capturar insetos. Os Vinegaroons podem ser considerados úteis, pois comem milípedes, grilos, escorpiões e baratas, caçando e sentindo as vibrações de suas presas com suas longas patas dianteiras. Como as lagostas terrestres preferem sair depois de escurecer, é pouco provável que você as veja à luz do dia. Mas se você encontrar uma, dê uma olhada. Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes nas costas. Agora, imagine que estamos no meio da primavera e você está caminhando entre flores e folhagens. De repente, você avista algo extremamente bizarro no chão. O animal parece bonito, fofo e macio. O desejo de tocá-lo é irresistível. Cuidado! A picada da lagarta peluda pode ser muito forte. Essa lagarta é chamada de lagarta mariposa ou asp. Existem várias espécies de lagartas com ferrão no Texas. A lagarta da mariposa do cervo, a lagarta da lesma do carvalho espinhoso, a lagarta do carvalho de sela e a lagarta da mariposa Io. E tocar em qualquer uma delas pode levar a consequências desagradáveis. Se você tivesse tocado aquela coisa bonita e peluda no parque, provavelmente começaria a sentir uma sensação de queimação e desenvolveria uma erupção cutânea com coceira. Na pior das hipóteses, você teria até mesmo que ir ao pronto-socorro. O principal problema é que as pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. Pelo lado positivo, essas lagartas mais tarde se transformam em mariposas e borboletas que ajudam a polinizar flores e árvores. Livrar-se dessas criaturas significa prestar um desserviço à área em que você vive. Os especialistas têm certeza de que encontrar uma lagarta com ferrão não causará nada de ruim se você estiver em mente a regra geral. Se uma lagarta parecer felpuda, não toque nela. E a melhor solução para lidar com essas criaturas é educar as pessoas sobre o que são essas lagartas, como elas se parecem, e por que é perigoso tocá-las com as mãos desprotegidas.